Pois é, minha gente, como já deu para perceber, no programa de hoje nós vamos homenagear esta obra-prima da TV brasileira que é Anos Dourados. Por que eu estou fazendo essa homenagem? Qual que é o gancho? Nenhum, né? Na verdade, outro dia eu fiz um programa sobre a novela Vale Tudo, porque a novela Vale Tudo entrou no ar na plataforma Globoplay, e eu classifiquei a novela como a melhor novela brasileira de todos os tempos. E não só eu que acho isso, como muita gente, claro. E aí eu fiquei pensando, mas e a minissérie brasileira da televisão, né? Qual será a melhor minissérie de todos os tempos? A resposta, para mim, é Anos Dourados. Por isso cá estamos. Inclusive esse DVD aqui da série, fui rever, né? Fui rever esse DVD essa semana para conseguir fazer esse programa. E me lembrei que foi o primeiro DVD que eu tive na vida, né? Esse DVD foi lançado em 2003 e eu me lembro que foi o primeiro DVD que eu tive. Eu ganhei de aniversário naquele ano. Um presentão, né? Até hoje me emociona. Esse DVD, na verdade, é uma versão compacta da minissérie, mas é muito boa, muito digna. Como diria a própria Beth Faria na minissérie, a personagem Glória, é muito digna, Dona Celeste. Exatamente. Então é uma versão um pouco reduzida, né? Na verdade, aqui a duração do total do DVD deve ser mais ou menos metade, um pouco mais da metade do que foi ao ar originalmente na televisão, né? Mas vale. E a única coisa que se falava era na nova minissérie do Gilberto. Direto de 1986, Gilberto Braga, a pedido da então Casa de Criação da TV Globo, liderada pelo escritor Dias Gomes, promoveu um retorno aos anos 50. Foi a primeira minissérie da carreira de Gilberto Braga e direção de Roberto Talma, já falecido, né, um diretor que marcou época na TV brasileira e faz muita falta. Aliás, vale dizer que outro dia, como eu falei, eu fiz um programa sobre Vale Tudo, que seria então a melhor novela de todos os tempos, escrita por Gilberto Braga, Agnaldo Silva e Leonor Báceres. E agora o programa sobre a melhor minissérie da TV brasileira é escrita por Gilberto Braga. Então podemos concluir que Gilberto Braga provavelmente é o maior novelista até agora que a TV brasileira já teve, o maior contista, né? O chamado Balzac eletrônico, né? Um apelido que ele já recebeu algumas vezes. Bom, Anos Dourados foi uma minissérie exibida em 20 capítulos originalmente em maio de 1986. Foi reprisada depois inúmeras vezes na própria Globo, no Multishow, no canal Viva e lançada em DVD, entre outras peripécias. Foi uma minissérie que marcou época também porque na época ela apresentou uma linguagem de cinema, uma direção de arte, um cuidado com a fotografia, com a iluminação, com o figurino, com a reconstituição de época, né, já que era uma minissérie que se passava em outro momento, e que até então foi raro isso ser visto na televisão, né? A Globo já tinha feito algumas minisséries naquele início de anos 80 que tinham também uma altíssima qualidade, um padrão cinematográfico, como por exemplo Lampião e Maria Bonita, Anarquistas Graças a Deus, Padre Cícero, Grande Sertão Veredas, O Tempo e o Vento. Mas Anos Dourados talvez tenha sido o auge dessa síntese naquela fase, né? Depois, essa linguagem cinematográfica nas minisséries brasileiras banalizou um pouco, principalmente nos anos 90, né? Bom, de qualquer forma, Anos Dourados foi um grande projeto, um grande produto e um grande sucesso, né? Agora, como surgiu a ideia da minissérie? Pois é, aqui no livro Autores, que eu já citei algumas vezes nos meus programas, sempre uma bíblia, né? O Gilberto Braga fala aqui na página 387. O livro pergunta para ele: depois de Corpo a Corpo, você escreveu a minissérie Anos Dourados. De onde veio essa história? E ele responde, olha só que interessante. Veio da Casa de Criação Janete Claire, que tinha um projeto de fazer, se não me engano, 5 minisséries, cada uma passada numa década. Ele não diz que décadas são essas, né? Fizeram encomendas a escritores e me perguntaram se eu gostaria de escrever uma história ambientada nos anos 1950. Eu achei o máximo, adoro essa época, que é da minha infância, e apresentei a sinopse. Não sei por que o projeto todo não vingou. Das encomendas, acho que acabamos tendo apenas Anos Dourados. Pois é, e como o próprio Gilberto falou, a época de Anos Dourados é a época da infância dele, né? Já que ele nasceu em 1945, e a minissérie se passa no período, começa em novembro de 56, quando a história começa, né? Vai avançando, tem um pequeno salto na história, e termina no final de 58. Então, em termos de testemunha ocular do período, a gente pode dizer que na série ele seria o garotinho Pedro Paulo, né, o irmão caçula da Maria de Lourdes, da Lourdinha, personagem Malu Mader. Não em termos de história de vida, claro, mas em termos de ser aquele personagem, o Gilberto tinha aquela idade quando aqueles fatos aconteceram na história. Bem, qual é a trama de Anos Dourados? Qual é a sinopse da minissérie, né? Bom, a história se passa no final dos anos 50, como eu falei, no bairro carioca da Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, onde acontecem duas histórias de amor impossível que se intercalam. A normalista Lourdinha, interpretada por Malu Mader, se apaixona por Marcos,
papel de Felipe Camargo, um rapaz do colégio militar. Porém, os pais de Lourdinha são extremamente conservadores, caretas, retrógrados, para não dizer desequilibrados mentais praticamente, que são contra o namoro da filha com o rapaz, afinal de contas ele é filho de pais desquitados, entre outros defeitos que ele teria, né, na opinião desses pais malucos. Enquanto isso, a mãe de Marcos, a desquitada Glória, papel de Beth Faria, se apaixona pelo Major Dornelles, papel de José de Abreu, um homem casado. Então a minissérie vai trilhando essas duas histórias de amor impossível simultaneamente, né? Compondo assim um retrato da sociedade classe média do Rio de Janeiro daquela época e por que não dizer do Brasil, né? Uma sociedade que, pasmem, né, quando a gente vai rever Nos Dourados hoje, né, uma minissérie realizada há 34 anos atrás, sobre um período acontecido há 64 anos atrás, ela se mantém atual. Quer dizer, a sociedade brasileira evoluiu muito pouco, né? Evoluiu, mas como ela regrediu nos últimos tempos, né, tá praticamente nesse estágio, né? Então, o romance de Lourdinha e Marcos é impregnado por uma questão de repressão sexual, né? E aí, o Gilberto Braga, na verdade, está se inspirando numa grande obra, que é o filme Clamor do Sexo, Splendor in the Grass, um filme dirigido por Elia Kazan, um grande cineasta de Hollywood, né? E baseado num roteiro de William Inge. Vale dizer que o William Inge foi um grande dramaturgo americano, era gay enrustido e se matou em 1973 aos 60 anos de idade. Antes de morrer, porém, deixou grandes obras no teatro, na televisão, no cinema. Ele escreveu, por exemplo, as peças de teatro conhecidíssimas e premiadas Piquenique, que virou filme em 1955, que no Brasil recebeu o título de Férias de Amor, e Buzz Stop, que virou filme protagonizado por Marilyn Monroe, no Brasil recebeu o título de Nunca Fui Santa. William Holden em Férias de Amor com Kim Novak. No caso de Clamor do Sexo, não era uma peça do William Inge. Ele escreveu um roteiro original mesmo para cinema e, inclusive, o roteiro ganhou o Oscar de melhor roteiro original em 1962. Então, William Inge ganhou esse Oscar com esse filme realizado em 61 e protagonizado por Warren Beatty e Natalie Wood. E justamente a trama de Clamor do Sexo, que se passa nos anos 20, né, também é uma história de época, mostra exatamente isso, né? A repressão sexual enlouquecendo esses dois adolescentes, né? Que se amam, que se desejam, porém o conservadorismo e a repressão sexual sufoca os dois a ponto da personagem Natalie Wood ser internada num sanatório, né? De tanto que ela enlouquece por conta disso, né? Por não poder dar vazão aos seus desejos. Na minissérie, Gilberto Braga se inspira bastante no filme, então tem algumas sequências bem parecidas, como por exemplo quando Lourdinha e Marcos estão se beijando bem afoitos, né, molhados de chuva no jardim da casa dela, enquanto o pai dela chega e não vê que os dois estão no jardim ensopados se beijando, né. Em Clamor do Sexo tem uma cena parecida quando o Warren Beatty está se atracando com uma moça, que não é a Natalie Wood, já que a Natalie não está conseguindo, né, se entregar a ele tem que matar os desejos dele com uma outra mulher e os dois vão para uma cachoeira, né? Então tem uma cena bastante tórrida para o cinema da época, onde os dois estão praticamente nus e transparentes, com as roupas que estão transparentes debaixo daquela cachoeira, né? Bud, it's broad daylight. Come here. Stop it. Come on now. Bud, people can see us. Come on, stop it, Bud. Stop it. Entre outras cenas, né, marcantes do filme que são, de certa forma, inspiradoras para a minissérie. Uma delas é também uma cena em que a Lourdinha sai do banho, enrolada num roupão, né, de cabelo molhado, acabou de sair do banho, e tem uma conversa com a mãe, a tresloucada Dona Celeste, papel de Ara Amaral, exatamente sobre sexo, né, onde a mãe tenta descobrir se a Lourdinha já teve alguma experiência, tenta investigar e controlar a sexualidade da filha, e quando a filha resolve falar sobre isso, a mãe
sai correndo apavorada. Quer dizer, no fim ela quer falar, mas não quer falar, né? E essa cena é muito parecida com uma do filme, né? Quando a Natalie Wood vai tomar um banho de banheira, então também é a hora do banho, e a mãe começa também a pressioná-la para saber se ela já se entregou ao namorado, e ela, diante de tanta pressão, tem um ataque histérico. Aliás, a Lourdinha também tem um ataque histérico nessa cena, no começo da conversa, né? Quando a mãe pergunta se Marcos a respeita. E ela, enlouquecida, né, pelas pressões da mãe, começa a gritar, né? Ele me respeita, ele me respeita, ele me respeita. Então é uma cena bem parecida, né? Então, O Clamor do Sexo, uma grande referência para a minissérie Nos Dourados, duas grandes obras que ousaram tocar nesse tema, até hoje tabu, da repressão sexual, da repressão do desejo, do machismo, né? A ideia de que a mulher não deseja, a mulher vai fazer sexo, vai fazer amor com o homem apenas para procriação. O homem sim, o homem precisa e deseja, a mulher não. Quer dizer, esse conceito machista é absolutamente absurdo e equivocado, é criticado tanto no filme quanto na minissérie, onde a gente vê justamente o preço que essas protagonistas femininas jovens pagam por tentarem, né, concretizar esse desejo, que afinal de contas não tinha nada de errado delas sentirem. Eu não sei. Eu não sei, mãe. Eu estou com vontade de ligar para aquele garoto. Não ouse! Não ouse, mãe! Não ouse! Tini, eu não vou ligar, eu não vou ligar. Mãe, se fizer alguma coisa, eu faço algo desesperado. Eu faço, mamãe. Eu faço. Até que ponto vai ser o relacionamento com Bud? Isto é... Sabe o que eu quero dizer? Dini, alguma coisa séria aconteceu? Ele estragou você? Me estragar? Não, ele não me estragou. Não! Dini! Não, mãe! Não estou estragada! Não estou estragada! Um outro filme que também serviu de referência para o Gilberto Braga em Nos Dourados é Verão de 42, também conhecido como Houve Uma Vez um Verão. Um filme que a gente já comentou aqui num dos nossos programas, né, há algumas semanas, e que foi dirigido pelo Robert Mulligan e escrito por Herman Hauscher. Curiosamente, esse roteiro do Herman Hauscher foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original na premiação de 72, portanto 10 anos depois de Clamor do Sexo, que a gente acabou de falar, que ganhou de fato o Oscar de Melhor Roteiro Original. 10 anos depois, Herman Hauscher não teve a mesma sorte, foi apenas indicado ao Melhor Roteiro Original por esse grande filme, essa obra-prima que é Verão de 42. Um filme que foi feito em 1971, mas que se passa, obviamente, em 42, né? Um filme de época. E aqui a gente vai ter o quê? Um grupo de adolescentes, 3 rapazes, loucos para perder a virgindade, né? E que passam o filme inteiro tentando satisfazer esse desejo, né? De uma forma, às vezes cômica, às vezes lúdica, romântica. E claro, no caso do personagem principal, o adolescente Hermie, aí sim ele vai ter um envolvimento lírico e bucólico com a personagem da Jennifer O'Neill, com quem ele vai de fato perder a virgindade no filme. Mas todas essas peripécias dos rapazes, a cena em que eles vão ao cinema com umas pseudo-namoradas e tentam pegar no seio, né, tentam bolinar essas garotas no cinema, toda aquela ingenuidade, né, o desejo saindo, né, os hormônios da adolescência, né, explodindo, e eles ingenuamente, né, numa época tão... né, em outras épocas, né, tentando satisfazer esse desejo. Toda essa atmosfera, né, dessa sexualidade adolescente está presente nos Dourados. No caso aqui, a referência de Verão de 42 vai parar na turma do personagem Urubu, interpretado por Taumaturgo Ferreira, que é um personagem cômico, né, um rapaz, como ele mesmo diz, tarado, né, que vive pensando em sexo, e a turma de amigos dele, os outros rapazes, né, que no caso o Marcos, o personagem do Felipe Camargo, não participa tanto dessa parte da minissérie nessa fase, porque ele já está envolvido com a Lourdinha, já é um outro caso. Mas de qualquer forma, o Urubu e sua turma, incluindo o personagem Claudio Honor, de Antônio Caloni, tem muitas cenas a respeito disso, né, em que eles querem perder a virgindade. O Urubu diz que vai transar com uma viúva mais velha que está ali na vizinhança, então essa viúva mais velha é uma referência direta à personagem de 42, que é uma mulher mais velha, que aqui ela não era viúva, né? Ela fica viúva e aí o Hermie acaba transando com ela, mas aqui não, na minissérie a moça já era viúva
e eles tentam seduzi-la e perder a virgindade com essa mulher, etc. Nem tanto perder a virgindade, porque aqui o personagem do Urubu, por exemplo, já era um assíduo frequentador de prostíbulos, ou como ele mesmo fala, rendezvous, né? Então ele já frequentava bordéis, então não era mais virgem. Mas estava ali sempre tentando, né, ter novas experiências sexuais. And that house up there, that was her house. And nothing from that first day I saw her, and no one that has happened to me since, has ever been as frightening and as confusing. For no person I've ever known has ever done more to make me feel more sure, more insecure, more important, and less significant. In everyone's life, there's a summer of 42. Outra referência de Anos Dourados, não tão óbvia, mas ainda assim uma referência, é o filme Loucuras de Verão, American Graffiti, que a gente também já citou aqui no programa da semana retrasada, eu acho, sobre os drive-ins, né? American Graffiti, um filme do diretor George Lucas, né, o famoso criador de Star Wars, por incrível que pareça. O segundo filme dirigido por George Lucas é uma visão nostálgica, né, sobre a juventude no começo dos anos 60 nos Estados Unidos. Então é um filme que foi feito em 73, mas que se passa em 62. Né? Esse filme, o grande sucesso de American Graffiti, que inclusive foi indicado a vários Oscars e tal, gerou toda uma onda de nostalgia nos Estados Unidos, uma nostalgia em relação ao período que vai de 1955 a 62, né? Um período da inocência da América, né? Imediatamente antes dos explosivos acontecimentos dos anos 60, né? Antes do surgimento dos Beatles, antes do assassinato do Kennedy e antes de tudo que aconteceria na turbulenta década de 60, né? Com os movimentos sociais, sexuais, comportamentais, políticos, etc. Então, American Graffiti gerou essa onda de nostalgia, provocando uma série de produtos parecidos, né? Filmes parecidos, programas de televisão, coletâneas musicais, etc, etc. Um fenômeno parecido no Brasil algum tempo depois, né? Anos Dourados, uma minissérie de 86, e que se passava no final dos anos 50, mas que provocou o mesmo resultado, né? Com o sucesso de Anos Dourados, ocorreu ali na segunda metade dos anos 80 no Brasil uma onda também de nostalgia em relação a esse mesmo período, de 55 a 62 no Brasil. E assim surgiram obras parecidas, como por exemplo a novela Bambolê, da própria Globo, né, uma novela das 6, que foi exibida entre 87 e 88, né, com uma trilha maravilhosa, também uma trilha nostálgica de anos 50, a novela se passava nessa época, né. Filmes como Banana Split, por exemplo, um pouco parecido na mesma linha, né, e assim vai. Então, esse efeito cascata, né, que American Graffiti tinha tido, aliás, está aqui, né, a capa do DVD de American Graffiti, Anos Dourados conseguiu um fenômeno parecido, né. Inclusive no Brasil a gente teve na época a vinda de alguns astros da música dos anos 50 americanos que vieram para o Brasil fazer shows justamente na onda desse sucesso. Foi o caso do Billy Eckstine, né, o grande crooner, que é o intérprete da canção I Apologize, que tão lindamente emoldurou o romance de Marcos e Lourdinha. Aliás, de uma forma tão intensa que até hoje, no Brasil pelo menos, para qualquer pessoa que escute I Apologize, os primeiros acordes, antes mesmo dele abrir a boca, a gente já associa com Anos Dourados. De tal forma foi feliz o casamento, né, da trilha com os personagens. Told a lie, if I made you cry, when I said goodbye, I'm sorry, from the bottom of my heart, dear, I apologize.
Outra semelhança entre o processo de American Graffiti e Anos Dourados é o fato da trilha sonora, né? Aqui no DVD do filme, nos extras, o George Lucas comenta que ao escrever o roteiro, ele já foi compondo uma lista com trocentas canções desse período áureo, né, que ele estava querendo retratar no filme, né? E o George Lucas fez uma lista enorme de canções e muitas delas foram aproveitadas de fato no filme, porque a trilha sonora de American Graffiti é uma trilha sonora enorme, né? A trilha foi lançada em disco, na época disco duplo, então eram 4 lados, né, do vinil, com muita música, porque o filme todo é permeado por músicas, né? No caso de Anos Dourados, Gilberto Braga não podia fazer uma trilha tão gigante, por uma questão de espaço e tudo mais, pela própria estrutura. Essa história o Gilberto Braga conta nesse outro livro, Teletema, que é um livro maravilhoso, de Guilherme Bryan e Vincent Villari, que justamente conta a história da música popular através da teledramaturgia brasileira. Então aqui no verbete sobre Anos Dourados, o Gilberto Braga conta isso, né? Gilberto Braga não apenas assina o texto da minissérie, como também a sua direção musical. Com exceção do tema de abertura, foi composto especialmente pelo Tom Jobim, né, como sabemos, todas as faixas são gravações marcantes do período, escolhidas pelo produtor Toninho Paladino entre as 50 músicas que Gilberto Braga apresentou a ele. Para a elaboração da trilha, o autor consultou seus cadernos da época da adolescência, nos quais escrevia as letras das músicas de sua preferência. Ao responder ao diretor Roberto Talma, que queria saber quantas semanas o autor havia levado para preparar a lista das 50 canções, Gilberto respondeu: levei minha vida inteira colecionando esse repertório e 2 horas escolhendo o que devia entrar. Segundo Gilberto Braga, esse disco de Anos Dourados é um breve painel da música dessa década, pois, para colocar todos os nomes que fizeram a história da música nacional e internacional dos anos 50, seria necessário que a trilha se desdobrasse em pelo menos mais 6 LPs. E já que a gente está falando da trilha sonora de Anos Dourados, vamos a ela, né? Aqui está o LP Anos Dourados, né? Um disco muito bonito, né? Que tem na capa uma imagem que na verdade não existe na minissérie, uma imagem que foi feita para capa, obviamente, assim como atrás, né? Essa imagem dos dois aparentemente nus, né? E é muito legal esse disco, realmente uma trilha maravilhosa. São 14 faixas, como eu falei, que o Gilberto tão bem pensou. E é incrível, né? Várias dessas músicas, na verdade, estavam esquecidas, inclusive no Brasil, né? E foram redescobertas. Então a gente tem, por exemplo, When I Fall in Love, que abre o disco com Nat King Cole, que era uma música de ambientação geral da época, da minissérie, né? Dando a atmosfera do período. Franqueza, com a Maísa, uma grande canção. Tu me acostumbraste a todas essas coisas e tu me ensinaste. Roberto Yanes, cantor argentino, essa música também marcou a minissérie. Aliás, todas as faixas ficaram muito associadas à minissérie, né? Pra mim, pelo menos, é impossível, acho que pra muita gente também, impossível ouvir qualquer uma dessas canções nessas gravações e não lembrar da série, né? Por Causa de Você, com Dolores Duran, maravilhosa, né? I Apologize, que a gente já comentou, com Billy Eckstine. Patrícia Pérez Prado. Enfim, uma música que já era muito famosa mundialmente, né? Fez parte de trilhas de filmes e tal. All of You, com Ella Fitzgerald, música do Cole Porter, maravilhosa. E que fecha o lado A, né? Gostava muito de ouvir isso na época. Minha mãe tinha a fita cassete de Anos Dourados na época, a gente ouvia muito essa fita. Depois a gente veio a ter o disco. No lado B, Alguém Como Tu, com Dick Farney, o tema da Glória e do Dornelles, né? Maravilhoso, muito bem escolhido e realmente embalou perfeitamente as cenas desse casal. What a difference a day makes, 24 little hours. Assim cantava Dinah Washington nesse grande standard. Accarezzami, com Ted Reno, que logo depois dessa época casou-se com a italiana Rita Pavone. Enfim, As Praias Desertas, com Elisete Cardoso. Aliás, vale uma digressão, né? O próprio Gilberto Braga é obcecado por essa música, de tal forma que ele escreveu um caso especial para a Globo, né? Um dos primeiros trabalhos para a Rede Globo escritos pelo Gilberto Braga foi um caso especial chamado As Praias Desertas, em 1973. Uma história que ele escreveu, uma história de adultério, inspirada, claro, desde o título, né? Na música, famosa música composta por Tom Jobim e aqui interpretada por Elisete Cardoso. No caso especial, levado ao Área 73, a história era sobre uma mulher, Iona Magalhães, casada com o personagem do Juca de Oliveira, e ela era chata, não sei o que, e ele tinha uma amante,
A amante é a Jeanne Sfat, uma personagem simpática e calorosa, que era quem ele realmente amava. E na história do Gilberto ele queria justamente defender a outra, defender a amante, como ele mesmo dizia, que é sempre tão sacaneada e acaba sendo punida injustamente por ser a amante, né? Ele queria defender a amante. Então ele criou as Praias Desertas. Aqui em Anos Dourados ele refaz essa história. E aí justamente a mulher chata vai ser a Nívia Maria, né, a personagem Beatriz. O marido é o Major Dornelles, o Zé de Abreu. E a amante simpática, a Glória, interpretada por Beth Faria. Depois temos Smoke Gets in Your Eyes, com The Platers, que aqui está numa versão muito interessante, diferente da versão original que foi consagrada na época. Uma versão gravada um pouco depois pelos próprios Platers, né, mas um pouco diferente da versão mais conhecida. Mas é muito legal. Embalava de vez em quando as cenas de Rosemary, né, a personagem para frentex de Isabela Garcia. Também da Rosemary a próxima faixa, com Edith Piaf, Mon manège à moi, tu me fais tourner la tête. Essa música também ficou associadíssima à personagem Rosemary de Isabela Garcia. E fechando o disco, Anos Dourados instrumental, com Tom Jobim, o próprio, que era a música de abertura. Uma música instrumental composta por Tom Jobim, que, algum tempo depois, recebeu letra do Chico Buarque e ficou maravilhosa, né? Foi gravada pelo próprio Chico e pela Maria Bethânia. Enfim. Parece dezembro de um ano dourado. Parece bolero. Te quero, te quero. Dizer que não quero teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais. Bem, já falamos um pouco do elenco da minissérie, mas eu quero esmiuçar melhor, né? Esse elenco também muito primoroso, um elenco muitíssimo bem escalado, coisa rara também hoje em dia, né? Quando a gente vê elencos absurdos, com pessoas despreparadas para determinados personagens. Aqui não é o caso, né? O elenco jovem, por exemplo, foi brilhantemente escalado, né? A gente tem, encabeçando, Malu Mader e Felipe Camargo como par central. A Malu já vinha de algum sucesso na televisão, já era uma jovem estrela da Globo, né? Já tinha feito Eu Prometo, Corpo a Corpo, Tititi, né? Era uma estrela em ascensão. Mas o grande papel que vai consagrá-la definitivamente é realmente Anos Dourados, né? A partir disso ela entra definitivamente para o grande escalão de atores da Globo da época. Então ela foi muito bem escolhida para fazer Lourdinha, já tinha trabalhado com Gilberto Braga em Corpo a Corpo, é o segundo trabalho dela com o autor, vai fazer outros depois, né? É conhecida a associação entre Gilberto e Malu, né? Ela como musa inspiradora do autor, fez vários trabalhos com ele. E o Felipe Camargo, né? A aposta num ator desconhecido naquele momento, né? Completamente desconhecido, e que surpreendeu, né? Conquistou a todos com o seu talento e seu carisma, né? Um dos melhores papéis de sua carreira logo de cara, né? Isabela Garcia como Rosemary, a atriz que tinha crescido na Globo, né? Que estreou na Globo praticamente bebê e foi crescendo nos trabalhos. Também tinha trabalhado com Gilberto Braga em Corpo a Corpo, né? E em Anos Dourados ela se destaca como Rosemary, a garota pra frentex, que no entanto, apesar de ser avançadinha, casa virgem, né? Como o último capítulo mostra. Mas é uma personagem muito forte, defendida pela Isabela Garcia com muita garra. Temos também Taumaturgo Ferreira, que a gente já falou aqui, o Urubu, que era o melhor amigo do Marcos, um personagem cômico também, com um certo romantismo, mas um debochado, né? Um personagem que aparece em algumas resenhas como inspirado em James Dean, mais ou menos, né? Porque o James Dean era um personagem sempre sério, né? Nos filmes dele de juventude, né? Filmes de Rebelde Sem Causa, o James Dean sempre tem aquela carga dramática, né? Aquele karma do Actors Studio. Então podemos dizer que o Urubu é uma subversão dos personagens do James Dean, né? Na verdade é um James Dean às avessas. Sempre que ele falava sobre mulher, sobre alguma coisa que tinha sexo envolvido, né? Ele sempre fazia assim. Isso foi uma coisa minha e do Talma, foi uma coisa que nós criamos juntos, porque numa cena ali brincando, eu falei um texto, acabei a cena e o Talma pegou e fez assim, não fui eu, essa parte foi ele. Aí eu peguei, na hora de gravar, fiz assim, e dei um acabamento para dar um, né? Temos ainda Antônio Calone, também estreando na Globo, fazendo o papel do Claudio Honor, o tímido e desajeitado gordinho Clau Clau, um personagem muito bonito, também muito lírico. Temos ainda a trinca, Rodolfo Bottino, Bianca Byington e Isabela Bicalho, que são os 3 filhos do Major Dornelles, né, muito bem escalados também, eles realmente funcionam como irmãos, a gente acredita que eles são irmãos, né? Muito bacana o trabalho desses atores. Rodolfo Bottino, um ator já falecido, que também faz muita falta na TV.
E por fim, a Paula Lavigne também surgindo, né? Interpretando a personagem Marli também. Hoje, por exemplo, a gente tem muito essa tendência de o realismo na interpretação de uma forma que, se você precisa de ator, de personagens, se você tem personagens que têm 17 anos, 16, 17, 18, né, vai chamar atores dessa idade. Às vezes isso não é tão bom, né, porque as pessoas dessa idade às vezes não têm a experiência e a maturidade necessárias para interpretar tais personagens. Então aqui, por exemplo, ainda não existia essa moda tão realista. Então é claro, os personagens têm 16, 17 anos, mas os atores eram mais velhos, né, não tinham essa idade. Com exceção da Isabela Garcia, que realmente tinha 18 anos quando fez a minissérie. Mas o resto do pessoal já era um pouco mais velho. Isso faz a diferença, né? Então, sei lá, é isso que eu queria dizer. Mas se o elenco jovem brilhou em Anos Dourados, o mesmo se pode dizer do elenco adulto, os veteranos. E nesse sentido eu gostaria de homenagear um sexteto de atores que brilha muito em Anos Dourados, interpretando os pais. Porém, a gente vai falar primeiro dos pais do segundo escalão, né? Os pais menos importantes na história. Então eu quero homenagear e celebrar o trabalho de Jesse Valadão e Tânia Scher, que interpretam os pais de Urubu, Elber Rangel e Maria Lúcia Dal, que interpretam os pais de Rosemary, e Paulo Vilaça e Denise Bandeira, que interpretam os pais de Marli. Interessante notar que esses 6 atores eram figuras muito fortes e presentes no cinema brasileiro. Na década de 70, principalmente, todos eles brilharam em muitos filmes, principalmente da pornochanchada, né? Eram grandes astros, Maria Lúcia Dal, Paulo Vilaça, Denise Bandeira, todos eles, né? Tânia Scher, apareciam muito no cinema brasileiro e pouco na televisão, né? Não eram atores usuais de televisão. Alguns tinham feito algumas coisas, mas não eram figurinhas carimbadas de televisão. Então, não sei se foi proposital, mas me parece que ocorreu uma espécie de homenagem, né? Ao escalar esses 6 atores consagrados do cinema para a televisão, Anos Dourados fazia uma homenagem a esses atores e, ao mesmo tempo, linkava ainda mais a minissérie com uma linguagem cinematográfica, né? Trazendo esses atores para a telinha, né? São atores que, inclusive, deixam saudades, né? Já que a maioria deles já faleceu, né? De todos esses 6, apenas Maria Lúcia Dal está viva e Denise Bandeira, que inclusive, né, se tornou depois uma roteirista de TV e cinema bastante tarimbada. Inclusive, né, esperamos que ela em breve esteja aí dividindo a autoria da novela Feira das Vaidades com Gilberto Braga. Quem sabe ano que vem, vamos aguardar. Quanto ao sexteto principal de adultos, aí a gente vai ter atores que já eram figuras mais frequentes na televisão, inclusive muitos deles frequentes em obras do Gilberto Braga, né? E que são Beth Faria e José de Abreu, Nívia Maria e Milton Moraes, Cláudio Correia Castro e Yara Amaral. Esse sexteto não deixa por menos, e o que a gente vê realmente é um duelo de interpretações dos 6, né? No caso, a Beth Faria interpretando Glória, a mãe de Marcos, Milton Moraes interpretando Morreu, o pai de Marcos, né, que tinha sido casado com Glória, então esse casal desquitado. E temos o casal Dornelles, de José de Abreu e Beatriz de Nívia Maria, e Yara Amaral e Cláudio Correia Castro, os pais da normalista Lurdinha. Esses 6 atores dão realmente um show de interpretação. Inclusive no DVD dos Anos Dourados, nos extras, a Nívia Maria conta que a personagem que ela faz, a Beatriz, era a própria mãe dela. Ela falou, é a minha mãe, é a história de vida da minha mãe. Então ela se inspirou muito na mãe. Ela disse que foi uma catarse para ela interpretar a tal personagem, porque ela estava retratando a mãe dela. Então é muito bonito ver isso, né? A alegria da personagem, a tristeza da personagem, a dedicação da personagem àquele marido, o amor àqueles filhos e talvez um pouco também o medo e a submissão àquele pai. Era um pouco da história da minha mãe. Vocês imaginem o que foi Anos Dourados para mim, gente. O próprio Gilberto comenta também no DVD com tristeza que foi a última vez que ele trabalhou com Yara Amaral e Milton Moraes, atores que ele gostava muito, que tinham trabalhado com ele outras vezes e que alguns anos depois faleceram. E, portanto, em Anos Dourados foi a última vez que ele trabalhou com tais atores. Vale destacar também Beth Faria com José de Abreu, né, uma parceria muito boa, uma química enorme. Os dois que logo depois se reencontrariam no filme Anjos do Arrabalde, né, um filme do diretor Carlos Reichenbach, inclusive porque a Beth Faria no filme está com praticamente o mesmo corte de cabelo de Anos Dourados, então o filme foi feito logo depois da minissérie. Aliás, sobre o cabelo da Beth também tem uma história muito engraçada aqui no DVD, que ela conta, né, que na preparação da minissérie, na reta final de preparação, a Helena Gastal, a figurinista que também aparece aqui, ela fala assim, a Beth tinha um cabelão e a gente não sabia o que fazer com aquele cabelo. Por quê? Porque as mulheres maduras do período que a minissérie focalizava não usavam cabelão, né? Usavam cabelo curto. Né? E a Beth tinha um cabelão e a Helena Gastal fala assim, será que ela vai querer cortar? O que a gente faz?
E aí a própria Beth aqui aparece lembrando, né, falando assim, então, a gente, na véspera do primeiro dia de filmar, de gravação, olha o risco, ela fala, né? O Silvinho, o cabeleireiro, o grande cabeleireiro também, já falecido, ela falou, o Silvinho foi na minha casa e a gente olhou umas revistas da época e vimos uma foto da Gina Lollobrigida, né, famosa atriz italiana, né, foi um grande símbolo sexual desse período, né, final dos anos 50, começo dos 60, e era um cabelo curto, né, com pega rapaz e tal, aquele penteado mais famoso da Gina Lollobrigida. E aí a Beth Faria falou, é esse cabelo aqui. Well, I don't know, but he's here. Oh. I will tell him that the maid was wrong and that you're not home. No, I'll talk to him. But Lisa, I tell you from my own experience, an old love is like an empty bottle of champagne. You don't refill it, you get a new bottle. He has a right to know I'm getting married. Aí o Silvinho cortou o cabelo dela, preparou, e isso à noite, assim, na véspera da gravação. E aí o Roberto Talma foi lá na casa da Beth pra ver como tinha ficado. Aí a Beth fala, eu me escondi embaixo da mesa. E o Roberto Talma entrou gritando, Betão, Betão, cadê você? E aí eu saí debaixo da mesa e ele adorou o cabelo. E aí foi. E realmente, né, a caracterização da Beth Faria na minissérie é esplêndida, né? Ela tá perfeita, né? E não só a caracterização, como a interpretação da Beth, né? Que eu acho que é talvez o melhor papel da Beth em toda a sua carreira. As longas madeixas de Beth Faria. Nos anos 50, só as adolescentes tinham o direito a usar cabelão. Ai, meu Deus, a Beth tinha um cabelão. Beth Faria. Falei, ai, será que ela vai querer cortar o cabelo? A gente ficou, tem que conversar com ela. Ai, meu Deus, tal. E eu, junto com o falecido Silvinho, numa noite de véspera do primeiro dia de gravação, olha que risco, vendo uma foto da atriz Gina Lollobrigida, eu disse, é esse visual. Aí eu fiquei esperando o Roberto debaixo da mesa. Quando ele chegou, eu disse, Betão, cadê você? Aí eu, apareci. E ele gostou. Pois é, então esse DVD vale a pena também por causa desses extras, né? Depoimentos muito bonitos, emocionantes da equipe, dos principais integrantes da equipe, do elenco. Eu falei dos atores, né? Todos eles brilhantes. Como eu disse agora há pouco, dos veteranos, né? Grandes interpretações de Beth Faria, José de Abreu, Nívia Maria, Yara Amaral, Milton Moraes e Cláudio Correia Castro, um ator que também faz muita falta na TV. E que aqui no DVD ele fala uma coisa muito bonita, né? Ele fala que a vida é como uma ópera, né? Tem muito blá 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 e de repente vem uma área. E aí a gente se deleita com aquela área. Anos Dourados foi uma área. A vida é composta como se fosse uma ópera. Ou seja, tem muito blá 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 às vezes, e de repente vem uma área deslumbrante que todo mundo guarda, a gente assobia, canta e se recorda. Anos Dourados foi uma dessas áreas, talvez a área mais bonita de todas. Pois é, minha gente, e na semana que vem, já dando spoiler e ao mesmo tempo a seguir cenas do próximo capítulo, dessa vez ficou óbvio qual vai ser o tema do programa da semana que vem, né? Anos Rebeldes, a pseudo-continuação de Anos Dourados. Semana que vem a gente fala mais sobre essa minissérie também maravilhosa, cujo término está completando 28 anos. Ela terminou em agosto de 92, portanto, até semana que vem, onde a gente muda dos Anos Dourados para os Anos Rebeldes. Até lá!